Era uma quinta-feira à tarde quando tudo desabou. Rosalina havia trabalhado naquele escritório de vidro e aço por 13 anos. 13 anos limpando pisos que outros pisavam sem ver. 13 anos ouvindo conversas que fingiam não a incluir. Ela tinha 57 anos, cabelos pretos mesclados com fios de prata que ela penteava toda manhã com a precisão de quem ainda acreditava que dignidade estava nos detalhes. Seu uniforme azul era impecável. Suas mãos eram fortes. Seu coração era terno demais para este mundo. Mas então chegou Ricardo. 35 anos, ambição que transbordava de cada movimento, o tipo de homem que mediu seu valor apenas pelo que podia descartar. Quando viu Rosalina no corredor, ele gritou seu nome como um chicote. Todos os olhos se viraram. Ricardo apontou para manchas invisíveis no chão de mármore. Ele gritou que ela era inútil, que seu trabalho era insignificante, que uma máquina faria melhor, que ela deveria estar envergonhada de existir em um espaço tão sofisticado. Rosalina pediu demissão naquele momento. Não gritou, não chorou. Apenas removeu o avental com dignidade, o pendurou em um gancho e caminhou para fora. Ricardo sorriu. Pensou que tinha vencido. Mas ele não sabia quem era Rosalina. Aqueles que caem com graça têm direito a um recomeço. Rosalina entendeu isso naquela noite. Ela não tinha poupança. Não tinha rede de proteção. Tinha apenas as mãos que sabiam trabalhar e um coração que recusava desistir. Então ela se decidiu. Voltaria à escola. Se tornaria enfermeira. Ajudaria pessoas de verdade. 3 anos depois, Rosalina se formou. Trabalhou em hospitais. Depois em clínicas. Até que encontrou seu verdadeiro lugar, uma casa de repouso silenciosa, onde pessoas esquecidas pelo mundo iam para morrer com um pouco de dignidade. Foi num sábado de chuva que ele chegou, cabelos grisalhos volumosos, olhos azuis intensos ainda cheios de vida apesar do corpo envelhecido. Seu nome era Augusto. Os documentos diziam que era um aposentado sem família. Ninguém sabia de onde havia vindo. Ninguém sabia que havia deixado um império. Que havia deixado uma filha. Que havia deixado uma vida inteira de arrependimento guardado no peito como uma bomba que tic-tac-tic contava os dias que não voltavam. Rosalina foi atribuída para cuidar dele. No primeiro dia, enquanto lhe dava banho, ela viu uma marca. Uma pinta pequena, castanha, no antebraço direito. Exatamente como a que sua mãe tinha. Exatamente como a que ela mesma herdara. Seu coração parou. Mas ela não disse nada. Apenas continuou seu trabalho com profissionalismo. Nas semanas seguintes, Augusto e Rosalina conversavam. Ele perguntava sobre sua vida. Sobre seus sonhos. Sobre se ela acreditava que as pessoas podiam mudar. Sobre se o perdão era possível mesmo depois de décadas de erro. Rosalina respondia com honestidade. Com sabedoria de quem havia sofrido. Com esperança de quem ainda acreditava que a redenção era real. Augusto atestava. Deixava cair coisas no chão para ver se ela o ajudava. Fingia estar sozinho para ver se ela se lembrava dele. Perguntava sobre moralidade, caráter, sobre o que fazia um ser humano realmente bom. E a cada resposta, Rosalina passava. Uma noite, Augusto pediu que ela se sentasse ao seu lado. Pegou sua mão. Olhou para a pinta no antebraço dela e depois para sua. E chorou. Confessou que tinha uma filha. Que havia a abandonado. Que havia procurado por 30 anos. Que não a havia encontrado. E que estava morrendo. E não podia partir sabendo que havia deixado seu sangue órfão no mundo. Rosalina viu seu próprio rosto naquele homem. Viu 30 anos de abandono. Viu dor que não tinha cicatrizes porque era interna. E compreendeu. Ela pegou na mão dele e disse que conhecia a filha. Que a filha tinha perdoado há muito tempo. Que a filha estava bem. Que o amor não precisava ser alimentado por presença para existir. Que ele podia partir em paz. Augusto chorou como uma criança. E Rosalina chorou com ele. Ele morreu uma semana depois, em seus braços, ouvindo sua voz sussurrando que ele era amado. Que tudo estava perdoado. Que ela era sua filha e que o amor havia vencido. 3 dias após o funeral, o advogado de Augusto procurou Rosalina. Um testamento. Uma herança.
R$ 10.400.000. 100% deles para a mulher que havia cuidado dele, que havia testemunhado sua morte, que havia escolhido compaixão em vez de ódio quando poderia facilmente ter tomado o outro caminho. Rosalina desmaiou. Quando acordou, compreendeu. Seu pai havia testado sua alma. E sua alma havia passado. Mas a história não terminou ali. 3 meses depois, Rosalina recebeu outra ligação. A empresa em que havia trabalhado 13 anos atrás estava em colapso. Ricardo continuava lá, roubando, destruindo, pedindo demissões. Os funcionários que restavam estavam desesperados. A empresa que seu pai havia visitado secretamente, porque havia procurado saber tudo sobre o mundo de sua filha, estava morrendo. Rosalina comprou 90% das ações em questão de semanas. 1 ano depois, ela retornou àquele escritório. Não como faxineira. Não mais invisível. Como CEO. Como acionista. Como uma mulher que havia sido testada pela vida e havia passado com louvor. Ricardo a viu entrar. Seu rosto empalideceu. Ele soube, naquele instante, que o mundo havia se movido enquanto ele dormia. Rosalina o chamou para uma conversa privada. Não gritou. Disse que sabia o que ele havia feito. Todos os roubos. Todas as humilhações. Todo o veneno que havia semeado. E que ele teria uma escolha, demissão silenciosa e sem referências, ou uma oportunidade. Ricardo caiu de joelhos. Suplicou. Jurou que mudaria. Que tinha aprendido. Que era um homem diferente. Rosalina acreditou. Porque ela havia aprendido da forma mais dura que às vezes as pessoas precisam de uma última chance. Ela o manteve. Não como diretor, mas como assistente. Um lugar onde pudesse aprender humildade. Onde pudesse ver como se tratava as pessoas com respeito. Pelos primeiros meses, Ricardo realmente tentou. Mas era uma atuação. Uma máscara. Porque abandonos emocionais não curam em 3 meses. 6 meses depois, Rosalina descobriu. Ele estava roubando novamente. Desviando recursos. Milhões. Colocando tudo em contas offshore. Preparando uma fuga que estava marcada para a semana seguinte. Rosalina reuniu as provas. Convocou a polícia. E quando Ricardo foi preso no aeroporto com 2 passaportes falsificados e $50.000 em dinheiro vivo, ele compreendeu que não existia segundo lugar para cair. Apenas prisão. Mas Rosalina não gritou de alegria. Não se sentiu vitoriosa. Apenas triste. Porque havia oferecido graça. E a graça havia sido rejeitada. Ela transformou o escritório. Promoveu funcionários que eram invisíveis. Aumentou salários. Criou um lugar onde faxineiras eram vistas. Onde humilhação não era moeda de troca. Onde o valor de uma pessoa não era medido pelo seu cargo, mas pelo seu caráter. E cada noite, Rosalina se sentava em seu escritório de vidro com vista para a cidade, e olhava para uma foto de seu pai. Uma foto que ele havia guardado por 30 anos. E sussurrava um obrigado. Porque havia compreendido que às vezes Deus nos coloca em lugares baixos não para nos quebrar, mas para nos preparar para edificar. Seu pai havia testado sua alma. E sua alma havia brilhado. E tudo que ela tinha agora era a confirmação de que bondade não é fraqueza. Bondade é a coisa mais forte que existe. E às vezes, apenas às vezes, ela muda o mundo. Se essa história tocou seu coração e te mostrou que ninguém está perdido demais para ser encontrado, que o destino trabalha de formas misteriosas, e que compaixão é a única moeda que vale a pena guardar, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa saber que está sendo testado e que sua alma é o seu prêmio maior. E comente abaixo, você teria reconhecido seu pai pela pinta? E se reconhecesse, teria tido coragem de cuidar dele sem saber que ele era seu pai?